boa noite. Paz seja convosco, amém? Você está preparado? Deus tem coisas grandes, amém? Deus tem coisas extraordinárias para mim e para a sua vida, aleluia. E Deus quer liberar para mim e para você pela sua palavra. Por isso eu te convido agora a abrir no livro de Josué, no capítulo 6. Aí no Antigo Testamento, passou o Pentateuco, está aí Josué. Pentateuco, para quem não sabe, é os 5 primeiros livros da Bíblia aí. Passou Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, pronto. Está aí, Josué, 6º livro. Capítulo 6, nós vamos ler o verso 1 e 2, onde diz: Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Amém? Feche os olhos, coloca a mão no teu coração e diga para Deus a liberdade que você dá para essa palavra ser ministrada na sua vida. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós, Senhor, te agradecendo e te louvando pela tua palavra que agora nos é dada, damos toda a liberdade para que ela seja ministrada em nossas vidas no mover do teu Santo Espírito que aqui está, que é o revelador, Senhor, dela para as nossas vidas, e que nesse revelar Ele também nos dê entendimento e compreensão, para que tudo que está na tua palavra designado para as nossas vidas, se cumpra poderosamente em nome de Jesus. E eu, Senhor, nessa mesma liberdade, entrego a minha vida a ti, porque só tu podes fazer. Então faze-os tu, Senhor, e usa a minha vida como teu canal de provisão ao coração de cada um de nós que aqui estamos, ministrando a tua palavra, e que não seja eu a falar, mas o teu Santo Espírito, e que assim seja em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Podem tomar assento, meus queridos. Meus amados, o texto nos fala de um evento muito interessante, quando a nação de Israel vem para tomar posse da sua herança, vem tomar posse da promessa de Deus, vem tomar posse do território que Deus disse que seria um lugar deleitoso para eles, um lugar onde eles colheriam o melhor do fruto desta terra, um lugar que manaria leite e mel, um lugar de transbordâncias, um lugar de descanso proposto por Deus para a vida deles, no usufruir de todo o melhor da provisão que o Senhor estava liberando para as suas vidas. E diz que Israel, depois da sua caminhada de 40 anos no deserto, passa 3 dias acampado à margem do Jordão, aguardando então a direção de Deus, a ordem de Deus, e assim ela vem. E quando vem a ordem de Deus, diz que Deus fala com Josué e diz: assim como eu fui com Moisés, serei contigo. E assim como todo o povo viu o meu poder na vida de Moisés, farei que vejam também na tua vida. E aí Deus, assim como usou Moisés para abrir o Mar Vermelho, usa então agora Josué para abrir o Rio Jordão. E diz que aquela nação então agora cruza o Rio Jordão, e cruza a pés enxutos, e entra dentro do território de Canaã, a terra prometida. Então eles cruzam e ali fazem então acampamento, já em solo abençoado por Deus. Mas quando eles acampam ali, Deus ainda demora 15 dias para começar que eles avancem território adentro e comecem a conquistar a sua bênção e avancem nessa conquista.
E Deus quer falar comigo e com você exatamente a respeito desses 15 dias. Para que a gente entenda que existem, sim, em todos os momentos da nossa vida, desafios. E que esses desafios vão requerer de mim e de você esforço, luta, combate, guerra. Ô pastor, esse negócio está ficando quente. Só que, irmãos, nós precisamos entender uma coisa: nós vamos para a luta, nós vamos para a guerra, nós vamos para o combate, não para sermos vitoriosos. Ô pastor, agora o senhor embolou. Irmãos, olha para mim aqui. Não é para nós sermos vitoriosos, porque nós já vamos para o combate, para a luta e para a guerra como vencedores. E as pessoas têm dificuldade de entender isso. Eu não vou lutar para vencer, eu vou lutar já sendo um vencedor. Eu já sei o resultado. Por quê? Porque quem peleja por mim é o Senhor. Porque quem vai na minha frente é o Deus Todo-Poderoso. E quando Ele vai na frente, Ele vai abrindo o caminho, rompendo tudo que é necessário, para que quando a gente passe, a gente já passe com a vitória consumada. Só que eu preciso entender essa guerra. Eu preciso entender como é que funciona esse combate. Eu preciso entender como é que funciona essa luta. Porque são situações em que eu já venho como vencedor. Só que aquele que já foi vencido nunca aceita isso de bom grado. Ô pastor, como assim? Irmãos, Satanás, ele já é derrotado. Isso é ponto, fim. Inclusive, ele até já sabe como será o fim dele, de que forma será o fim dele e aonde será o fim dele. Ele conhece tudinho isso. Só que ele é teimoso. Ele sabe de tudo isso, mas não aceita. Ele sabe de tudo isso, e aí pega essa aí, irmãos. Ele não quer ir sozinho. E aí quem ele pode tragar, ele vai levando junto. E geralmente ele traga aqueles que estão fora da realidade. Porque os que estão fora da realidade não conseguem viver no sobrenatural de Deus. Quem está fora da realidade, do mover de Deus, da ação de Deus, da pessoa de Deus, vive no natural. E quem vive no natural, vive pelas coisas do mundo, é carregado pelas coisas do mundo, é influenciado pelas coisas do mundo, se preocupa com as coisas do mundo. Mas aquele que anda com Deus tem a visão do sobrenatural, enxerga as coisas como Deus enxerga. Ô pastor, e como é que eu enxergo as coisas como Deus enxerga? Conhecendo a palavra, irmãos, a gente sabe como que Deus vê as coisas. Como assim? Vou dar um exemplo bem simples. Quando Deus olha para um enfermo, Ele enxerga um doente ou um curado? Porque Ele veio para sarar e curar. Então Ele não, quando Ele olha para o enfermo, Ele não vê o doente, Ele já vê alguém restaurado, porque para Ele aquilo já está resolvido. Dá para você entender? Amém? Então, nós é que precisamos mudar a nossa visão diante dos desafios. Como assim, pastor? Irmãos, todo dia nós somos desafiados por circunstâncias, problemas, adversidades, situações que geram medo, insegurança.
por situações que geram dúvidas. Todo dia. Mas a questão não é o que o dia traz. A questão é quem está comigo dia a dia na minha vida. Porque se eu ando com Jesus, eu tudo posso, porque é Ele que me fortalece. A nação de Israel entrou dentro da terra prometida. Estava dentro da sua herança. Território que Deus disse, dei para vocês. E mais ainda, dei tudo que está aí. E com tudo que está aí eu entrego também todos os reis e todas as cidades e tudo que for preciso para que vocês tomem posse de tudo. Só que Deus não tirou de diante deles o desafio. Qual era o desafio deles naquele momento? Tinham acabado de cruzar o Rio Jordão a pé em seco, mas deram de cara na planície com a cidade de Jericó. Cidade altamente fortificada. Eu procurei estudar tudo sobre Jericó e eu descobri que as muralhas eram todas de pedras. E as muralhas, elas foram erguidas com uma estrutura externa e uma interna. E na frente das muralhas foram cavados valas que eram cheias de água. Ou seja, várias barreiras para impedir a aproximação das muralhas. Entre a muralha externa e a muralha interna, tinham 4,50 metros de largura. Tanto era um lugar bem amplo, que tinham pessoas que moravam dentro da muralha. Porque as muralhas, além de terem os dois muros, um interno e um externo, tinham várias vigas enormes de madeira, apoiadas, estruturando para manter os muros, e em cima era tudo fechado, o que proporcionava, como se fosse um telhado, um abrigo para as pessoas. E as pessoas mais pobres da cidade moravam dentro das muralhas. Então não era uma muralha qualquer, não era uma coisa simples para se derrubar. E diz que as portas eram portas muito fortificadas. E quando Israel cruza o Jordão e entra dentro do território, as pessoas do vale de Jericó, daquela região, todas foram se abrigar dentro da cidade. Se posicionaram lá dentro e, como a gente leu no versículo, ficaram fortemente abrigadas lá dentro. Fortemente abrigadas, diz a palavra. Ninguém entrava, ninguém saía. Eles promoveram uma defesa. Mas pastor, o que isso tem a ver? Irmãos, olha para mim aqui. O inimigo, ele sabe tudo que Deus tem para a nossa vida. E o interessante é que ele sabe muito mais do que nós mesmos. Porque a gente nunca tem a dimensão de tudo que Deus tem para nos abençoar. A gente sempre olha um pouquinho. A gente é sempre visão micro, enquanto Deus tem a visão macro. Mas o que Deus quer é que a gente aprenda a ter a visão macro. Mas a gente chega lá. A gente vai caminhando para chegar lá. Amém? O que acontece? Todas as vezes que nós estamos para tomar posse da nossa bênção, o inimigo se fortifica. O inimigo agrega todas as forças dele e se une para criar barreira, para colocar dificuldade, para criar fortalezas contra a nossa fé, contra a nossa conquista, contra a nossa vitória, contra o nosso milagre. E aí, irmão, pega a revelação aí,
para você entender, porque tem muita gente que não entende isso. Chega para nós, muitas vezes para os pastores ali, marca a hora para dizer: pastor, não sei o que está acontecendo, pastor, a minha vida está ficando um caos, parece que está tudo piorando, parece que está tudo ficando de ponta cabeça. Pastor, eu nunca sofri tanto na minha vida. Irmão, pega a revelação aí, é o inimigo se fortificando, é o inimigo se unindo, porque ele já sabe da tua vitória. É por isso que Deus diz: sede forte, firmes e perseverantes. É por isso que Ele diz: o reino dos céus é tomado por violência. Ô pastor, violência é um grande esforço contra alguém, em luta corporal. Sabe o que Deus quer dizer aqui? Quer tomar posse da tua vitória? Quer tomar posse da tua bênção? O inimigo vai se fortalecer, mas vai contra ele na minha força, porque elas vão cair. Pastor, então o senhor quer dizer que quando a coisa está bem apertada, quando a coisa está bem feia, é porque eu estou pronto para tomar posse? Ô irmão, pega a revelação aí. Ou vocês acham que o inimigo vai entregar de mão beijada? Vocês acham que ele vai abrir mão? Não, eu vou deixa ele pegar. Não vai não. Ele vai dizer: vem todo mundo para cá, vamos se unir, vamos se fortificar e vamos ver se eles vão ser homem para avançar. Diz que todo o pessoal de Jericó se fortaleceu lá dentro. Criaram uma fortaleza contra a conquista, contra a vitória de Israel. E na nossa vida não é diferente, irmãos, porque a Bíblia diz que não existe oração sem resposta. O que você tem orado, o que você tem buscado, o que você tem pedido, Deus tem atendido. Mas Ele sabe que você vai ter o desafio, e no desafio Ele está contando com a tua fé, com a tua força, com a tua credibilidade de que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir, que Ele vai sim entregar na tua mão. Ele está contando com a minha e com a sua posição de fé. Ele está contando com o meu esforço, com a minha certeza de que se Ele disse que é meu, ainda que humanamente tudo diga o contrário, ainda que no natural seja uma grande adversidade, uma grande barreira, uma grande fortaleza, mas com a visão macro, com a visão do sobrenatural, eu enxergo que Deus tem poder para fazer o extraordinário acontecer na minha vida, porque Deus move as coisas no sobrenatural. Aquilo que eu humanamente posso fazer, por que Ele vai fazer? Por quê? Às vezes tem gente que vem desesperada: pastor, o senhor está orando, eu estou orando, e eu fui lá no médico, pastor, o médico fez os exames todos, eu fui lá, recebi, o diagnóstico está pior agora, pastor. Ô irmão, pega a revelação aí. Sabe por que está pior? Porque está mais perto do sobrenatural de Deus. Sabe por quê? Se o médico pode fazer, para que Deus vai fazer? Para que Deus vai fazer? Teve uma vez, irmãos, me deu um problema de coluna, vocês não têm noção. Estou lá eu na Justiça Federal, aí a gente é preguiçoso, né? Tinha uma pilha de processo desse tamanho. Aí eu olhei assim, isso aí vai dar umas 3 viagens. Aí eu disse: não vou fazer 3, né? Eu vou levar uma vez só. Meu Deus, irmãos. E aí a gente vai daquele jeito todo desorganizado, né? Porque se você for
pegar pela técnica, tem que dobrar o joelho, se abaixar, pega, bota força nas pernas. A gente aprende isso depois, viu? Primeiro a gente faz errado. Eu fui lá, peguei a pilha de qualquer jeito, deu um estralo, irmãos. Vocês não têm noção. O negócio ficou feio, 15 dias. 15 dias e o negócio não melhorava. Aí eu resolvi ir num médico especializado. Fui no tal do ortopedista. Cheguei lá, ele olhou para mim, já começou a fazer um monte de pergunta e preenche lá aquele monte de negócio. E não sei o que, e piriri, me mandou fazer um monte de exame. E aí eu fiz a tal daquela, junto com os outros exames, a tal da ressonância magnética. E aí aparece um monte de foto, coisa mais linda em 3D da tua coluna. Negócio assim do outro mundo. Aí eu olhei aquilo, eu que não conheço nada, olhei e disse, tem uns negócios estranhos aqui, mas tá bem. Fui lá, levei para ele, para encurtar, ele disse que eu tinha 2 hérnias de disco e não sei o que, de calcificação, eu nem lembro tanto palavrão que ele falou. Aí me deu mais uns medicamentos, mandou fazer a famosa fisioterapia. Não tenho nada contra os médicos, nem contra a fisioterapeuta, meu irmão, são uma benção. Deus dá sabedoria para eles nos ajudar a melhorar de vida, fazer as coisas melhor, a ser também curado e sarado, né? Porque Deus age na diversidade, então eles também são uma benção. Só que encurtando, a fisioterapeuta, um dia nós estávamos conversando, e eu perguntei para ela assim, porque aí eu perguntava algumas coisas, e um dia eu perguntei para ela, eu nem falei que eu andava de moto, mas eu disse para ela, escuta, porque ela só dizia que não pode isso, não pode aquilo, não pode não sei o que, a coisa só ia piorando, cada vez era mais não, né? E na minha cabeça eu fiquei pensando, tá, mas e aí eu vou ficar só sentado numa cadeira? O negócio está feio. Eu perguntei para ela, como quem não quer nada, escuta, mas de bicicleta eu posso andar? Ela olhou para mim, não, tu não pode, porque de bicicleta tu vai ter que fazer assim, e aí vai travar tudo. Irmãos, naquela hora me deu um calorão, olhei para ela, e eu disse, é hoje que eu pulo no pescoço dela. Porque nós, seres humanos, nós somos assim. A gente só lembra de Deus quando a coisa está bem feia. Hã? Ah, pastor, o senhor também faz isso? Ah, irmãos, todo mundo é igual. Alguns conhecem os caminhos mais rápidos, outros demoram mais para vir. Os que conhecem o caminho mais rápido, ensinam os que ainda não conhecem esse caminho mais rapidinho. Mas geralmente a gente faz as mesmas coisas. Aí eu olhei para ela aquele dia, na hora me deu um calorão, eu peguei e disse para ela, não vou não. Eu vou me movimentar e vou fazer tudo o que eu quiser, porque eu tenho Jesus na minha vida. E o meu Jesus cura osso, cura junta, cura articulação, medula, ele cura tudo. Mas e aí, pastor? Eu terminei de fazer a fisioterapia na minha. Aí depois dali eu tinha que voltar para o médico. Não voltei para o médico. Continuo andando de moto, e a minha moto é aquelas esportivas que a barriguinha fica no tanque. Não é barriga de tanquinho, é a barriga no tanque. Continuo andando de moto, pulo, salto, faço tudo que eu quero. Agora passei uns quantos dias na praia, furando onda, pegando jacaré. Fiz de tudo, sabe por quê, irmãos? Porque quando a gente declara em Cristo Jesus o que nós já somos, o mundo inteiro tem que conspirar a nosso favor, porque poderoso é Jesus para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou precisamos. Aleluia! Irmãos, a gente não tem que aceitar a sentença de derrota. A coisa ficou feia, o inimigo se fortaleceu, o inimigo se uniu contra ti. Vá lá e dá um tapa na cara dele, porque está declarado que ele tem que estar debaixo dos nossos pés. O poder é nosso, para ele só resta obedecer. Amém?
povo de Jericó foi lá se fortalecer. Sabe o que Deus disse para Josué? Fica tranquilinho, já te dei tudo. Tu não precisa ir lá guerrear, eu já guerreei por ti. Tu não precisa ir lá conquistar, eu já conquistei por ti. Mas e aí o que eu tenho que fazer? Josué, tu faz o seguinte, reúne todo Israel, fica dando voltinha no muro, e a hora que tu der a 7ª volta, tu manda todo mundo gritar, que eu resolvo. Sabe o que aconteceu, irmãos? Diz aqui, que na 7ª vez, que eles rodaram, no 7º dia, porque eles fizeram cada dia uma volta, e no 7º dia eles fizeram 7 voltas, e nesse 7º dia, na 7ª volta, tocaram as trombetas e gritaram, e as muralhas caíram. Acabou a barreira, acabou o obstáculo, acabou a resistência do inimigo, acabou a adversidade, tomaram posse da vitória, porque quem peleja é o Senhor. Ele só quer que a gente aceite o desafio e marche crendo que aquele que fez a promessa vai cumprir, que Ele tem poder para fazer o extraordinário na nossa vida. Porque, irmãos, 4,5 metros, cada pedra devia ter 70, 80 centímetros de largura. Imagina a muralha que era um negócio monstruoso. Mas diante do poder de Deus, caiu. O que é um obstáculo desse? O que é a força do inimigo? O que é um lugar fortificado contra o poder de Deus? O que é, irmãos? Esse problema que você tem, esse problema que eu tenho, o que é para Deus? O que é? Essa doença é maior do que Deus? Esse problema financeiro é maior do que Deus? Esse problema na família é maior do que Deus? Essa situação no teu trabalho é maior do que Deus? Para pensar, irmãos. É a gente que está olhando do jeito errado. É a gente que está olhando do jeito errado. A palavra de Deus diz que Josué mandou 2 espias lá para olhar. Eles viram tudo como é que era a situação. Mas eles também disseram para Josué: Josué, eles estão se borrando. Estão se borrando de medo. Porque eles até já ouviram falar que Deus abriu o Jordão para nós. E que o nosso Deus peleja por nós. Irmãos, muitas vezes a gente acha que o inimigo está todo infladinho. Que está todo prontinho para lutar, para guerrear, para vir contra nós, e ele está lá, apavorado, porque ele sabe quem vem na nossa frente. Mas pastor, como é que eu chego para isso acontecer na minha vida? Aí é que vem a revelação de Deus, irmãos, os 15 dias. Deus trabalha dentro de um tempo estabelecido para construir coisas permanentes para mim e para você. O que o senhor quer dizer, pastor? Eu quero dizer que Deus só entrega quando está pronto. Mas o que? Deus tem que aprontar alguma coisa? Não, Ele tem que me aprontar. Porque Ele tem um tempo para que a gente se qualifique para receber. Nesses 15 dias que Israel ficou acampado dentro da herança, dentro da promessa, aconteceram coisas interessantes. Primeira coisa, Deus mandou que todos fossem circuncidados. Pastor, o que isso significa? Irmãos, olha para mim aqui. Deus, Ele é Deus de alianças. E quando Ele faz uma aliança com alguém, esta aliança é irrevogável em todos os seus termos.
ele não volta atrás em nada do que ele diz. Então, ele chegou para Israel e disse para Josué: todos os homens vão ter que se circuncidar. Ou seja, toda nação vai ter que se reconciliar comigo. Toda nação vai ter que renovar a aliança comigo. Por que renovar, pastor? Porque, irmãos, quando a nação de Israel saiu de dentro do Egito, e eles ficaram 2 anos no deserto, até chegar naquele famoso monte chamado Cades Barneia, ali no monte Cades Barneia foi o monte onde eles pecaram contra Deus, onde houve aquela maravilhosa reunião com a nação de Israel, Moisés e os 12 espias, aonde os 10 espias inflamaram a nação contra Deus, dizendo que não tinha como eles entrar dentro da promessa. E aí Deus disse: então tá, vocês não creem, então vocês não vão entrar mesmo. E aí fez eles ficar 40 anos vagando no deserto, porque ele disse: nenhum de vocês incrédulos vai entrar na promessa. E toda aquela geração incrédula morreu no deserto. E essa geração que entrou agora em Canaã, que cruzou o Rio Jordão, é a geração nova de Israel. E durante esses 40 anos eles nunca fizeram a circuncisão, porque Deus não reatou com eles a sua aliança durante a caminhada no deserto. Mas pastor, o que isso tem a ver para mim? O que isso tem a ver para mim conquistar a minha vitória? O que isso tem a ver com as barreiras que se levantam contra a minha fé em Deus? Tudo, irmãos. Porque se eu tenho certeza de que eu estou aliançado com Deus, eu sei que eu estou aceito por Deus. E se eu estou aceito por Deus, eu estou bem com Deus. E se eu estou bem com Deus, Ele está em mim e eu estou nele. E se eu estou nele e Ele está em mim, tudo o que eu pedir crendo, eu recebo. É por isso, irmãos, que quando Jesus fala ali na Santa Ceia, Ele diz: este é o sangue da nova aliança, que é dado por mim. Isso significa, irmãos, que todo aquele que é lavado e remido no sangue de Jesus, todo aquele que aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, todo aquele que crê no sacrifício da cruz, na morte de Jesus, na ressurreição de Jesus e na ascensão de Cristo, sabe que Deus está presente na sua vida. E se Deus está presente, eu sou aceito pelo Senhor. E se eu sou aceito pelo Senhor, não há mais condenação, não há mais acusação do inimigo, e eu tudo posso naquele que me fortalece. Primeira coisa, a aliança de Deus tem que estar bem clara e definida. E em Cristo Jesus, eu tenho a marca. Eles, quando se circuncidavam, eles ficavam com a marca da aliança. E o sangue de Jesus na minha e na sua vida é a marca dessa aliança. Se eu quero ser vencedor, se eu quero tirar as barreiras das minhas bênçãos, se eu quero tirar as fortalezas da minha herança, se eu quero tomar posse daquilo que Deus por Cristo Jesus já me concedeu, eu tenho que ter certeza no meu coração de que eu estou aliançado com o Senhor. Pastor, como é que eu tenho essa certeza? Se Jesus está no teu coração, está pronto. É isso que importa diante de Deus, olhar para você e ver a marca. Qual é a marca que Ele vê? A presença do sangue de Jesus. E este sangue nos purifica de todo o pecado. Israel estava saindo do lugar aonde eles permaneceram por causa do pecado.
por causa da incredulidade, por causa da rebeldia, por causa da desobediência. Eles estavam saindo dali, mas Deus naquele momento mostra para eles que Ele estava recebendo eles de volta, que estava se reconciliando com eles, que estava se aliançando com eles, e eis que todas as coisas velhas Deus estava jogando fora, e eis que estava dando a eles a novidade de vida dali para frente. Por isso a palavra de Deus diz que em Cristo Jesus, eis que tudo se fez novo. Se eu tenho a marca dessa aliança na minha vida, irmãos, o meu passado não importa, importa o meu presente, o meu hoje com Jesus, porque o sangue derramado naquela cruz é poderoso para manter essa aliança viva e eficaz na minha vida. E aonde mais o inimigo trabalha é aí, dizendo que você não merece, que você foi isso, que você fez aquilo, que você pecou, que você é um lixo, que você isso, que você é aquilo. Ele fica só te acusando e as pessoas aceitam. E não dão valor para o sangue. Não dão valor para a marca. Ô pastor, mas de vez em quando a gente erra, de vez em quando a gente peca, pastor. Olha para mim aqui. Até esses dias mesmo eu estava falando com alguém, acho que foi ontem que eu estava falando com uma pessoa. A palavra de Deus diz assim: 7 vezes cairá o justo, e por 7 vezes o Senhor o levantará. Agora presta atenção. Quem que cai? O justo. Quem é o justo? Todo aquele que é lavado e remido no sangue de Jesus. Só que Deus também está dizendo uma coisa: cairá o justo. O que é cair, irmãos? Você cai de propósito? Alguém se joga para cair? Cair é o que? Um acidente, certo? O que Deus está dizendo? Você que é justo, se sofreu um acidente no teu percurso, você por acidente pecou, ainda que por 7 vezes tu venha pecar por acidente, em cada uma delas, eu, Senhor teu Deus, pela aliança que eu tenho em Cristo Jesus, te levanto. O pecado na minha e na sua vida tem que ser acidente. Não estou falando de pecador que faz de propósito, sabe que não é para fazer e faz, aí é outra conversa, né, irmãos? Mas a palavra de Deus diz: cairá o justo 7 vezes, e por 7 vezes o Senhor o levantará. Então, irmãos, que acusação tem? Que condenação tem? Se eu sou lavado e remido no sangue de Jesus e o pecado é apenas um acidente na minha vida, isso me separa de Deus? Não, irmãos, mas o inimigo joga. O inimigo joga, e vou dizer mais: você pode ter entrado aqui dentro em pecado, mas se você chegar diante de Deus com o teu coração contrito e humilhado, e com a tua boca confessar, e no teu coração decidir deixar, hoje mesmo Ele te levanta, apaga o teu passado e te traz novidade de vida. Esse é o nosso Deus, irmãos. Essa é a graça. Essa é a graça. Eu posso tropeçar, mas em Cristo Jesus eu tenho conserto. Por isso Deus chamou a nação para o conserto. Vem cá, vamos fazer conserto, vamos renovar a aliança, para que o inimigo não te acuse nem te condene, mas para que você tenha em Cristo Jesus todo o poder de vencer o que já está de antemão por Cristo Jesus vencido a teu favor. É só isso, pastor. Irmãos, Deus é simples, quem complica somos nós. Primeiro ponto: ter convicção de que eu sou aliançado, e por esta aliança
o inimigo não pode me condenar, não pode me acusar, e por esta aliança eu estou nele e ele está em mim, e por eu estar nele e ele está em mim, eu tudo posso em Cristo Jesus. Segunda coisa que Deus mandou eles fazer durante aqueles 15 dias, festejar a Páscoa. Eles passaram 40 anos no deserto sem festejar a Páscoa. Por quê? Porque para festejar a Páscoa, eles precisavam estar aliançados. Como eles não estavam aliançados, eles não podiam festejar a Páscoa. Mas a partir do momento que entraram na herança, renovaram a aliança com Deus, Deus chama eles para festejar a Páscoa. O que era a Páscoa? Irmãos, tem um versículo que diz lá em Eclesiastes: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quando eu olho para os feitos de Deus na minha vida, a esperança é renovada. Quando eu olho para o poder de Deus manifesto na minha vida, pelas vitórias já conquistadas, a minha fé se renova. Deus disse: agora vamos festejar a Páscoa. O que era a Páscoa para eles? O símbolo da maior vitória que eles tiveram, não contra homens, não contra as coisas naturais, mas a vitória que eles tiveram sobre a própria morte. Porque a primeira vez que a Páscoa foi instituída, foi como a 10ª praga lá no Egito. Vocês lembram? Era a morte dos primogênitos, e Deus disse: vou matar todos os primogênitos, mas aqueles que tiverem a marca da minha aliança, a morte não vai tocar. E diz que eles mataram o cordeiro, pintaram os umbrais e as vergas da porta com o sangue do cordeiro, e a morte, quando se manifestou, não teve poder de tocar na vida deles, porque o Deus que vivifica, o Deus que dá vida, estava ali presente. Porque quando Ele faz aliança, Ele nos guarda, nos protege, nos defende, nos assiste em nossas fraquezas, e nem a morte nos toca. Ah, pastor, mas um dia eu vou morrer. Mas quem tem Cristo, o corpo vai, mas a alma vai para a eternidade. Viva com Cristo Jesus. Nós vamos passar de um estado para o outro, porque quem tem Jesus não morre. Celebrem a Páscoa, Deus disse. Se lembrem daquilo que traz esperança. Lembrem dos meus feitos. Lembrem de que maneira vos tirei com braço forte, com mão estendida. Lembra como os resgatei. Lembra como promovi liberdade para vocês. Lembra como derrotei as forças do exército inimigo que vinham contra vocês. Lembra que eu coloquei uma nuvem de glória sobre a vida de vocês. Lembra que eu coloquei uma nuvem de fogo sobre a vida de vocês. Lembra que eu fiz sair água da rocha. Lembra que eu fiz descer pão do céu. Lembra que vocês não tiveram falta de nada, porque eu sou o Senhor teu Deus. Aleluia! Deus disse: traz à memória tudo que traz esperança. E o outro ponto, durante os 15 dias, sabe qual foi? Se você ler toda essa história depois em casa, está ali em Josué, começa no capítulo 5, e aí vai até o capítulo 7. Diz que renovaram a aliança, festejaram a Páscoa, trouxeram à memória os feitos do Senhor, fortaleceram a sua fé. Diz que o anjo de Deus apareceu para Josué com espada desembainhada e disse para ele: Josué, eu vou na tua frente. Sabe o que isso significa? Se eu tenho aliança com Deus,
se a minha fé está fortalecida, porque a minha fé está nos feitos do Senhor, que manifestam o poder da sua glória, Deus deixa bem claro que Ele está presente na minha vida. Deus se apresentou para Josué como um anjo guerreiro com espada desembainhada, e disse para ele: eu sou o Senhor. Tira a sandália dos teus pés, porque aonde tu está é terra santa. Aonde que ele estava? Em Canaã. Mas Canaã era terra de pagão. Mas aonde Deus está é território santo. E território santo pertencem aos santos do Senhor. Porque aquilo que Deus entrega por herança, Ele entrega para os seus filhos. E é para mim e para você, que nele somos santificados pela glória que há em Cristo Jesus, na obra que Ele promoveu na cruz, para mim e para a sua vida. Quem tem aliança, quem tem fé em Deus, a presença de Deus está na sua vida. E quem tem a presença de Deus na sua vida, tudo pode, tudo é possível, porque o sobrenatural de Deus faz parte da nossa vida. Deus está dizendo aqui para mim e para você: já te dei a tua herança, já entreguei as minhas promessas. Seja forte, firme, corajoso, não temas, porque tudo que eu te prometi, eu sou fiel para te dar. Apenas aceita o desafio e guerreia como um vencedor, e vence o que eu já venci por você. Foi Deus que disse, irmãos: minha bênção vos dei, minha herança já vos entreguei, vós sois meus herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus. Você tudo pode naquele que te fortalece, Jesus Cristo. Você nasceu como um vencedor para vencer, e Deus te entregou por herança esta terra, para que dela você coma do melhor. Eu não sei o que você está passando, mas se Deus entregou essa palavra, Ele está te dizendo hoje, nesta noite: está difícil? O inimigo se fortaleceu? O inimigo se fortificou? Te levanta, te levanta, eu tenho aliança contigo. Te levanta, eu tenho feitos poderosos na tua vida. Te levanta, vai adiante, porque essa peleja não é tua, é minha, diz o Senhor. Eu vou na tua frente. As muralhas vão cair, as fortalezas vão cair, e o inimigo vai perecer, porque só o Senhor é Deus, e Ele é Deus na minha e na sua vida. Se coloca de pé agora, feche teus olhos. Eu não sei o que está acontecendo, qual é o propósito do teu coração, o que te impulsionou hoje, você está aqui e buscar em Deus. Mas Deus está dizendo que o que você veio buscar, de antemão Ele já te entregou. Só coloca a tua fé em ação, sabendo que aquele que fez a aliança com você, aquele que até aqui tem te abençoado, Ele é poderoso para te fazer seguir em frente e colocar nas tuas mãos o sobrenatural, o milagre, fazer o impossível se tornar possível na tua vida, realizar a tua vitória, concretizar o teu sonho, concretizar o teu projeto, abençoar teu lar, a tua vida, a tua família, o teu casamento, abençoar o teu trabalho, abençoar com provisão, suprimento, prosperidade e provisão com transbordância. É o Senhor nesta noite que te diz: toma posse, toma posse, toma posse. Hoje é Ele que vai derrubar. Ele vai derrubar tudo que é necessário, e as fortalezas vão cair diante dos teus olhos, e você vai pisar nela com os teus pés, bradando que esse Deus
fiel para cumprir as suas promessas. Se você crê, e nessa noite acendeu a chama no seu coração de fé para reivindicar o teu milagre a esse Deus que é poderoso, sai agora do teu lugar, venha diante do altar de Deus, porque daqui vai sair a consumação da tua vitória. Enquanto adoramos a Deus, venha, se posicione, levanta-te, diz o Senhor, toma posição e vede o meu livramento, vede o meu poder, vede a minha graça. Ah, mas pastor, eu não sei se eu estou bem com Deus. Vai deixar o inimigo ficar aí te acusando? Sai do teu lugar, vem aqui para frente e diz: Senhor, eu quero consertar minha aliança hoje, agora, já. E Ele vai receber, porque é a graça de Deus, é a graça, e a graça é de graça. A graça só requer um coração contrito e humilhado, e uma boca que tem ousadia de dizer: Senhor, eu pequei, mas em Cristo Jesus eu te peço perdão, e te peço força para não errar novamente. Enquanto adoramos a Deus, abra o teu coração e fale com o Senhor. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora